Olá, aos que me conhecem, aos que não me conhecem. Eu acho que essa já deve ser a 10ª vez que eu tento fazer um canal ou algo assim e contar um pouco da minha história ou do meu estilo de vida, que muita gente não entende. Mesmo pessoas que me conhecem e sabem o que eu faço todo dia também não conseguem entender muito bem como funciona o meu estilo de vida. E eu não sei, mas depois de basicamente 2 anos viajando, eu senti que eu tinha que compartilhar algumas coisas, não sei, talvez não interesse a ninguém, mas eu acho que pra mim mesma ter uma recordação das coisas que eu vivi, de tudo que eu alcancei, e eu acho que é uma forma de pelo menos ter gravado e eu mesma poder olhar e relembrar de tudo isso que eu tô vivendo. E enfim, meu nome é Marina, hoje eu tenho 25 anos, sou tatuadora, eu me considero mochileira, eu acho, porque eu tenho vivido essa vida nos últimos 2 anos e há mais ou menos 2 anos, isso não chega a ser 2 anos, eu acho que é 1 ano e meio, um pouquinho mais que 1 ano e meio, eu decidi seguir meu sonho. Eu sempre tive um sonho desde muito nova, quem me conhece sabe, que era de fazer um mochilão pelo mundo, dar uma volta pelo mundo. Eu não fazia a menor ideia de como eu ia conseguir isso, se eu ia conseguir isso, pra onde eu queria ir. Não tinha a menor ideia. Eu malemar falava inglês. Tudo que eu aprendi de inglês foi vendo TV, vendo filme, escutando música. E foi assim que eu decidi fazer o mochilão. Ok. E como eu sou nova nisso tudo, não sei direito mexer em câmera, então eu acabei de mudar, porque eu percebi que eu acho que estava muito perto. Enfim, continuando. Foi nessa coisa de não saber nada que eu decidi me aventurar no meu primeiro mochilão. Eu tinha feito já umas pequenas viagens, eu nunca tinha saído do Brasil. As únicas coisas que eu já tinha feito eram pequenas viagens dentro do Brasil. Não tão longe assim, e acredito que o máximo que eu tenho ficado longe de casa foi o quê? 10 dias. Isso foi logo depois da pandemia, quando as coisas começaram a voltar ao normal. Eu acho que agora elas estão normais, mas naquela época ainda nem tudo estava normal. Eu comecei a sentir uma coisa diferente, como se eu devia fazer algo, como se aquele lugar que eu estava não me cabia mais. Eu sentia que não tinha mais nada pra aprender ou evoluir ali. E eu tinha que mudar. Foi uma fase bem caótica, porque eu vivi dias muito confusos, sem saber exatamente o que fazer, pra onde ir. Fiquei bem perdida. E um certo dia, pesquisando passagem, eu falei, é isso, eu vou. Pra quem não sabe, eu sou italiana, metade italiana, e naquela época, como eu estava, acho que muito sem ter o que fazer, eu falei, por que não pedir a cidadania italiana? Então, eu falei, por que não? Como eu sabia que eu tinha direito à cidadania, e pesquisando e tudo mais, eu consegui todos os documentos que eu precisava e tudo isso, eu cheguei a entrar em contato com umas agências, porém, pra quem sabe, quem já foi atrás disso no Brasil, é extremamente caro. E na época eu não ia ter todo esse valor pra bancar por uma agência. E eu, nessa fase de não saber o que fazer, não saber o que queria, pensei, por que não ir até lá e ver o que vai dar. Foi aí que, pesquisando, foi coisa de uma semana dentre a minha ideia de tentar ir fazer a minha cidadania fora do país e viajar, e realmente ter comprado a passagem foi coisa de uma semana. E comprei a minha passagem, comprei uma passagem só de ida. Naquela época, pra 3 meses à frente. Então eu tinha 3 meses pra resolver a minha vida. Isso foi... Eu estava trabalhando, então eu tinha que resolver toda a questão do trabalho. Eu tenho 2 cachorros, então eu tive que pensar na questão dos meus cachorros. Foi assim, 3 meses que eu tive que pensar em tudo, resolver minha vida no Brasil pra ir.
eu sabia que por mais que eu não tinha uma passagem de volta, inclusive porque eu não tinha uma passagem de volta, eu sabia que essa viagem ela ia durar mais do que eu tava planejando. Não sabia exatamente quanto ela ia durar. Eu não sabia de nada, essa é a verdade, eu não sabia de nada. Eu só sabia que eu tinha que ir. E eu lembro que um mês antes, foi o que na minha cabeça fazia sentido. Um mês antes da minha viagem era um mês que eu ia ficar de quarentena, isolada. Porque na época a gente ainda tinha a questão da Covid, então eu não queria correr nenhum risco de pegar Covid um pouco antes de viajar e não poder viajar. Então, um mês antes da viagem eu fiquei isolada, eu fiquei basicamente aproveitando minha família, aproveitando meus cachorros, resolvendo coisinhas pequenas que ainda faltavam pra viajar. Foi bem louco, eu sabia que eu ia fazer um mochilão, eu sabia que eu tava indo, assim, em algum momento eu ia pra Itália. Aliás, era a minha ideia de primeiro destino, porque eu sabia que se desse certo a questão da cidadania eu ia ter que ficar lá um tempo um pouco maior. Mas a minha passagem não era pra Itália, então até chegar à Itália eu ia ter esse pequena viagem. Foi aí que começou a minha vida, aliás, foi ali que minha vida mudou completamente. Eu aprendi muita coisa, mudei muito, eu acho que não foi só uma vez, eu acho que a Marina, ela morreu e nasceu várias vezes durante as viagens. A versão que eu vivo hoje, a Marina que eu sou hoje, demorou muito pra eu conseguir encontrar, e eu acho que eu sou muito feliz com ela hoje, mas eu sei que ela ainda vai mudar. E hoje eu sei que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mas foi assim, eu saí do Brasil, a minha passagem era pra Alemanha, em Frankfurt, e tinha escala em Portugal. Como eu já ia ter uma escala em Portugal, eu falei, por que não fazer uma escala um pouco maior, e aí eu fico um dia lá, eu conheço lá, e aí depois eu vou pra Alemanha, né? A questão do mochilão normalmente a galera não tem dinheiro, tipo, eu não tinha o básico, e quanto mais lugares, melhor. Então, a minha ideia foi, fico um dia lá, conheço, e aí já pego outro voo. Então foi o que eu fiz. Passei um dia em Portugal, que não foi dos melhores lugares, assim. Foi bom conhecer, mas hoje não sinto, por exemplo, vontade de ir de novo pra lá. Claro que outras cidades, com certeza, mas Lisboa talvez, não sei, não me chama atenção. E aí fui pra Alemanha, em Frankfurt. Eu acho que em questão do Brasil e Portugal não tive tanta baque assim, de cultura, mas na Alemanha eu tive um pouco mais. Eu acho que a Alemanha é um pouco mais diferente, eles são um pouco não, eu acho que eles são bem diferentes da gente, então foi um pouquinho mais assim. E aí, de Frankfurt eu peguei um trem até Munique, que é um pouco mais pro sul da Alemanha, e de lá eu peguei um ônibus pra Itália, finalmente. Em Portugal foi tranquilo, porque eu tava falando português, mas quando eu cheguei na Alemanha foi o primeiro momento que eu tive que falar inglês na minha vida. Nunca precisei falar inglês. Enfim, foi bem estranho. E eu descobri que, assim, é automático, sabe? Às vezes você não sabe que você sabe, mas você sabe. E é porque a gente tem aquele medo de, pelo menos quando eu estava no Brasil, de falar errado ou de vergonha de falar na frente das pessoas e tudo mais. E é uma coisa que quando você tá aqui fora você não tem, porque ou você fala ou você não tem opção. E as pessoas aqui, elas não vão rir se você tá falando errado, se você tá falando com um sotaque estranho, elas não estão nem aí. Se elas entenderem, tá ótimo. E aí foi essa primeira experiência, que foi uma coisa que me deu uma coisinha assim. Foi já um baque pra mim, nesse primeiro momento. E aí cheguei na Itália. Então, da minha saída do Brasil até a Itália, eu acho que foram, sei lá, 7 dias, 8 dias, algo assim, que eu fiquei viajando. Foi uma viagem bem longa, porque o trem de Frankfurt até Munique foi longo. Acho que eu tive que pegar uns 3 trens. Depois o ônibus de Munique pra Itália também foi longo, acho que era umas 6, 8 horas, não me recordo. Eu atravessei a Áustria para chegar na Itália. Eu turistei bastante na Alemanha, foi bem legal, conheci campos de concentração, conheci os lugares turísticos, ali eu senti que outra pessoa já estava nascendo.
parte da Itália foi uma coisa que quando as pessoas me perguntam, eu não sei descrever, eu não sei direito o que aconteceu, e eu não sei como. Tudo aconteceu como deveria, as coisas deram certo, e é uma coisa que eu aprendi durante, não só lá, mas assim, durante todas as minhas viagens não escuta as pessoas e faz aquilo que você sente que você deve fazer. As coisas, elas vão dar certo. Às vezes não do jeito que você tá esperando, mas elas vão funcionar. Vai dar certo. Mesmo que você tenha medo, porque eu acho que o medo ele vai te impedir de muita coisa. E foi o que aconteceu. Quer dizer, o inverso, né, pra mim. Quando eu tava no Brasil, muita gente, assim, todo mundo desacreditou que eu conseguiria minha cidadania. Todo mundo falava, não, é super difícil. Se você não tiver advogado, se você não tiver uma agência de consultoria, uma assessoria, né? Não vai dar certo, blá blá blá, você tem que fazer tudo isso com os documentos. Eles pedem que você tem que traduzir os documentos de forma oficial, que é a tal da tradução juramentada. E na época eu peguei os documentos no Brasil e levei pra Itália, foi isso, estavam todos em português. E eles falam que você tem que retificar os documentos, que é quando, por exemplo, na verdade meu nome é Marina com 2 N's e uma certidão, e na próxima certidão tá Marina com um N só. Eles falam que você tem que retificar todos os documentos pro teu nome estar certo em todos eles. Então, se o seu nome é com 2 N's, ele tem que estar com 2 N's em todos os documentos. E eu não fiz nada. Eu peguei os documentos do jeito que eles estavam, os nomes estavam todos bagunçados, e eu não fiz nada, só peguei os documentos e fui. E todo mundo falou assim, não vai dar certo. Não vai dar certo porque você não fez nada e tal. E eu fui muito com a cabeça aberta. Eu falei, eu vou, se der certo deu, se não der não deu, eu vou. O resultado foi o mais positivo possível, só que foi muito porque eu arrisquei e deixei esse medo de lado. Eu não deixei todas aquelas coisas que as pessoas estavam falando pra mim me afetar, e eu fui. Deu muito certo, minha cidadania saiu em 1 mês. Um pouco mais, porque você tem todo o processo de residência e blá blá blá. É um processo longo, então assim, eu posso gravar um vídeo explicando em um outro momento, porque se eu entrar nisso vai ficar grande. Na verdade, esse primeiro vídeo era só pra me apresentar e eu já tô falando muita coisa que talvez nem era pra falar. Mas foi basicamente isso o meu início do meu mochilão. Eu nunca imaginei que eu ia ficar 2 anos viajando, e aqui estou eu, depois de 2 anos viajando. Mas aprendi muita coisa e eu acho que nesse vídeo já tá maior do que eu pensei que iria estar. Eu não sei direito o que vai se tornar esse canal. Até então era de tatuagem, mas eu acho que as viagens e o meu estilo de vida ali se sobressaiu muito além da minha vida na tatuagem. Eu acho que essa vida que eu vivo hoje é o que eu quero lembrar. Não é nem tanto a minha carreira como tatuadora, mas as minhas experiências e os meus aprendizados literalmente vivendo a vida. Então é o que eu quero guardar de recordação pra mim, é o que eu vou tentar fazer nesse canal. Eu acho que eu não quero me regrar também, porque é uma coisa que eu não tenho feito na minha vida e é o que tem dado muito certo pra mim. Não tenho me regrado em nada em questão de planos, em questão de rotina. Eu sou bem aleatória, cada hora eu faço o que dá na telha e o que eu sinto que eu tenho que fazer no momento que eu tenho que fazer. E acho que é o que eu quero fazer nesse canal. Então vai ser bem, tipo assim, um diário pra mim, que eu vou deixar aberto. Mas é isso. Hoje, a minha vida hoje, depois de tudo que eu tenho vivido, eu trabalho em Londres, meio mês em Londres, meio mês em Los Angeles, como tatuadora. Então eu nunca deixei a viagem de lado, eu sempre tô viajando. É uma viagem bem exaustiva, porque o fuso horário é gigantesco, e o estilo de vida em Londres e o estilo de vida em Los Angeles é completamente diferente um do outro. Mas é uma vida que eu escolhi por agora, nesse momento. Eu sei que isso pode mudar a qualquer segundo. Amanhã eu posso querer voltar pra Ásia, porque é o meu sonho. Talvez, não sei, daqui um tempo pode ser que eu volte a mochilar de novo. Vamos ver. A vida é uma caixinha de surpresas. Mas eu queria também deixar uma pergunta, porque eu sinto que é um diário aberto isso, então eu quero registrar pra mim mesma, pra eu conseguir lembrar. Eu tenho os meus todos os diários, que é o que tá me guiando pra escrever o livro, mas eu quero deixar registrado em vídeo. Eu acho que isso é bem importante também pra eu conseguir me ver. Mas deixar
a porta aberta para perguntas ou sugestões do que vocês talvez tenham interesse em saber em questão de todas as viagens que eu tive e, enfim. Eu sei que, assim, pode ser que ninguém tenha interesse em saber nada, mas só pra curiosidades, eu sei que eu não apareço muito, eu tenho muita dificuldade em mexer com rede social, por isso que eu acho que às vezes fica bem confuso as pessoas entenderem como é o meu estilo de vida, porque cada hora eu tô num lugar e às vezes acaba que eu não explico, eu não falo, enfim. Talvez por isso que eu pensei na ideia de fazer o vídeo, porque eu acho que pra mim é bem mais fácil. Eu não sinto que eu não preciso estar online e eu consigo falar de uma vez só o que tá na minha cabeça naquele momento, eu não preciso ficar o dia inteiro postando coisa no story. Mas é isso, foi um vídeo bem aleatório pra falar que a minha ideia é começar esse canal como um diário aberto e escrever um pouco da minha vida. E é isso, eu deixo aberto pra se vocês tiverem interesse em saber qualquer outra coisa, eu posso gravar vídeos falando, como por exemplo da cidadania, ou como por exemplo das minhas viagens, e é isso. Até o próximo vídeo.